arquitetura e urbanismo. Para quem não me conhece, sou a professora Geisiele, sou docente no curso de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Então, vamos iniciar hoje a nossa noite com a palestra do engenheiro Diego de Freitas Fagundes, a qual está intitulada, então, como Geotecnia aplicada a obras costeiras e portuárias, estudo de caso no extremo sul gaúcho. Então, um pouquinho sobre o currículo, né, do nosso palestrante. Então, o Diego, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, onde atua na área de geotecnia, nos cursos de graduação em engenharia civil e também no programa de pós-graduação em engenharia oceânica. Ele possui graduação, então, em engenharia civil pela FURG, mestrado e doutorado em geotecnia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP. Então, o seu doutorado, ele também fez um período sanduíche, né, no Instituto Francês de Ciência e Tecnologia dos Transportes, na França. O Diego, ele foi vencedor do prêmio Costa Nunes, que é concedido pela ABMS, como autor da melhor tese de doutorado, defendida no Brasil no BN de 2016 e 2017. Atuou na iniciativa privada, em projetos de consultoria no dimensionamento, instrumentação e monitoria de obras geotécnicas. Suas principais áreas de atuação são aterros sobre solos moles, obras de terra, geossistêmicos, geotecnia marinha, fundações, modelagem física e numérica. Então, mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade do Diego em falar, né, para nós, trazer um pouquinho do seu conhecimento. Eu solicito a todos, né, que estão assistindo a palestra que utilizem o chat. Então, há questionamentos, há dúvidas e também que são assuntos pertinentes à palestra, ao assunto que está sendo abordado, assim como também os microfones e as câmeras permanecem desligadas. Ao final da fala do Diego, vamos deixar um período para perguntas e dúvidas, e aí vocês ficam à vontade. Tá? Diego, passo a palavra para você. Desejo uma boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, professora Geisiele, pela apresentação, e a vocês todos da Univan pelo convite de participar deste evento. Espero poder, nessa noite, contribuir um pouquinho aqui com o conhecimento dos alunos, né, e trazer algo interessante para vocês. Bom, a palestra, então, vai ser norteada em função do tema da geotecnia aplicada em obras costeiras e portuárias, né? Então, eu vou apresentar para vocês, inicialmente, um pouco do complexo portuário aqui da cidade do Rio Grande. Depois, eu vou trazer 3 casos de obras referentes a cais portuários e o estaleiro Rio Grande, que serve para manutenção e construção de plataformas de petróleo. Certo? Então, ao longo da palestra, eu vou apresentar alguns estudos que foram feitos pelos meus alunos. Também gostaria de também acrescentar, né, que muitos desses estudos tiveram envolvimento de outros professores aqui na universidade, principalmente dos professores do Laboratório de Geotecnia e Concreto da FURG, como o professor Cláudio Dias, o professor Antônio Alves, o professor César Bastos, que, entre outros professores de outras áreas, né, que se envolvem nesses grandes projetos aqui na nossa cidade. Então, eu quis trazer um pouco, né, também, desculpa, os trabalhos dos alunos que desenvolvem esses temas conosco, tanto em mestrado como em temas de iniciação científica, e então eu quero trazer um pouco, né, de alguns projetos que eu me envolvi, que eu participei, que eu tive algum contato, tá? E mostrar alguns resultados, conversar um pouco para vocês sobre esse tema que não é tão comum, né, talvez para todos os ouvintes da palestra, mas é um tema bastante interessante, que é como a geotecnia se insere nesse tipo de obras ligadas ao mar, certo? Bom, eu vou falar um pouco da cidade de Rio Grande, né, de onde a Universidade Federal do Rio Grande está, e essa cidade, ela fica no Brasil, lá perto do Uruguai, aqui próximo do Chuí, né? Então, algumas distâncias aqui de 362 quilômetros de Porto Alegre, de Florianópolis, talvez seja mais perto de vocês, aí 686 quilômetros, e do Chuí, que é a cidade mais ao extremo sul aqui, 200 quilômetros, né?
E nós temos aqui, então, um grande complexo portuário em função desse acesso à Lagoa dos Patos que nós temos aqui, e praticamente grande parte da movimentação de grãos e contêineres e outros commodities, vamos dizer assim, saem aqui pelo porto de Rio Grande. É um dos grandes portos aí que nós temos no país. Bom, dando um zoom aqui na cidade do Rio Grande, essa aqui seria a saída da Lagoa dos Patos, né, que não é uma lagoa, é uma laguna. E aqui na cidade, essa aqui seria a cidade do Rio Grande, certo? Nós teremos 3 complexos portuários aqui, que nós chamamos de Porto Velho. O primeiro porto da cidade. Essa apresentação não está sendo compartilhada, estamos vendo apenas a tua câmera. Ah, desculpa, vamos ver aqui de novo. Imagina. Ah, sim, eu achei que eu retirei, né? Tá, vou É isso. Aqui. Tá. Agora está certo. Opa, aqui. Vou dar uma voltar um pouco aqui. Me peço desculpas aí pelo transtorno. Vamos retomar aqui do ponto, né? Bom, então, aqui eu mostrei para vocês, aqui está a cidade do Rio Grande, tá? No sul do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Florianópolis, você tem uma noção de localização. E aqui, novamente, né, como eu estava dizendo, um zoom na cidade, né? Então, nós temos aqui o cais do Porto Velho, do Rio Grande, tá? Onde foi o primeiro cais portuário da cidade. Rio Grande é a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul, né? Muita coisa chegou aqui por essa entrada, a geografia da cidade permite esse acesso aqui a essa região abrigada. Mas hoje em dia esse cais é apenas para pequenos transportes entre cidades de São José do Norte, né? Algumas pequenas movimentações, eventos e festas que ocorrem na cidade. Agora, grande parte da movimentação da região portuária hoje em dia é nessa zona nós chamamos de Porto Novo, que é um porto público do estado, e a região do Superporto, onde abriga aqui algumas empresas de fertilizante, transporte de contêineres, entre outros. Tá? Então, esse seria o Superporto, Porto Novo, Porto Velho, são os 3 portos, né, que nós chamamos da cidade do Rio Grande. Nós temos aqui também, né, onde se dá o acesso à cidade, que são os moles da Barra, né, que são estruturas, são 2 moles, o mole leste e oeste, que permitem esse acesso a esses 3 portos, a esse complexo portuário todo. E aqui ao lado nós temos a Praia do Cassino, que, por curiosidade, né, é a maior praia do mundo em extensão, de costa contínua. Né? Bom, e uma visão melhor dos 3 portos, né, o Porto Velho aqui, tá? Aqui seria a Lagoa dos Patos, que desce desde lá de Porto Alegre, e aqui a saída para o mar ali nos moles. Né? Então aqui o Superporto e o Porto Novo. Bom, então essa é a estrutura do cais portuário que nós temos, tá? Aqui tem diversas obras, né? Atualmente nós temos tem alguns projetos de restauração aqui no cais do Porto Velho, diversos estudos já foram feitos nessa região, temos alguns estudos também, né, no cais do Porto Novo, eu vou apresentar para vocês, diversos trabalhos aqui nessa região também. Aqui nessa ponta também, alguns cais portuários foram feitos, temos trabalhos feitos na Universidade Federal do Rio Grande. Para o futuro, tem alguns projetos que vão engordar essa região aqui para revitalizar essa área. Superporto tem vários projetos de cais portuários, de estaleiro Rio Grande que foram feitos. Moles da Barra também foi ampliado recentemente. Constantemente, esse canal de acesso do porto ele tem que ser dragado para aumentar a capacidade dos navios que acessam essa zona portuária. Então, tem muito estudo voltado a toda essa dinâmica dos sedimentos que vem de todos esses rios e lagos do estado e desaguam aqui pelo mar na cidade do Rio Grande. Então, todos os processos de dragagem, processo de transporte de sedimento, erosão, assoreamento, são estudados aqui pela nossa universidade. E o primeiro caso que eu gostaria de mostrar para vocês é uma análise da interação solo-estrutura das estacas do cais do Porto Novo. Tá? Esse trabalho aqui foi feito por
defendido agora, no início do ano, por um aluno de mestrado que eu orientei, o Matheus Nunes, tá? E eu queria trazer esse trabalho para vocês terem uma noção de como a gente trabalha com cargas e interação dessas estruturas portuárias em função da dinâmica desses navios atracando, sendo movimentados, da movimentação de cargas sobre essas estruturas e etc. Bom, então aqui tem uma foto do Porto Novo, dessa zona que foi ampliada e revitalizada aqui. Tá? No mapa, vocês podem ver aqui a cidade, a região do Porto Novo está por aqui, né? Então aqui é um zoom dessa zona do cais portuário do Porto Novo. Bom, quais são as movimentações que se tem no setor portuário, né, nessas regiões de portos que nós temos? Então, a gente tem bastante movimentação de containers, tá, de todos os tipos, de todos os produtos, algumas movimentação de roll-on, roll-off, que é, né, carga e descarga de alguns materiais, a parte de granéis, muito importante aqui na nossa região, para toda a parte de safra que tem aqui no Rio Grande do Sul, cargas em geral, né, tem a parte também militar, nós temos uma base da Marinha aqui na cidade, e também alguns navios de turismo, né, esses cruzeiros que atracam aqui na cidade quando eles vão para o Uruguai, Argentina, alguns deles param aqui na nossa cidade também. Então, todas essas movimentações vão gerar carregamentos, essa estrutura deve ser projetada para isso. Tá? Bom, tipos de cais portuários, né, nós temos uma classificação para cais portuário que pode ser chamado de cais de paramento fechado ou paramento aberto. O que seria um cais de paramento fechado? Por exemplo, um cais portuário, onde ele é construído aqui por bloco de pedras ou muros gaviões, né, uma estrutura única, pesada, um cais de gravidade, com a face, né, o paramento fechado. Ou essa estrutura pode ser também, esse cais aqui, inclusive aproveitando, ele é o cais, um tipo de cais que era que compõe a estrutura do Porto Velho aqui da nossa cidade. Ou esse cais também, com paramento fechado, pode conter estacas com uma estrutura de concreto armado, uma laje sobre ele, né? E a frente dele sendo fechada aí com uma cortina de estaca-prancha, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, para quem não conhece o que é uma cortina de estaca-prancha. Ou ele pode ser aberto, simplesmente a laje do cais e as estacas tendo essa frente, essa face aqui, sendo tocada pelo mar, né, as ondas. Então, essa zona tem que ser protegida de alguma forma também para não ocorrer erosão. Então, são esses dois tipos que se tem. Temos os dois tipos aqui, todos esses cais portuários que tem na nossa região. No caso do cais portuário do Porto Novo, ele era um cais misto. Tá? Então, ele era inicialmente, no passado, deste tipo, e numa revitalização que se teve, em função de algumas rupturas que ocorreram nesse cais portuário, ele teve que migrar para uma estrutura desse tipo de paramento aberto. Bom, quais são as ações que atuam num cais portuário? Primeiramente, temos as ações provindas do mar, do lado marítimo, que seriam as cargas, né, basicamente horizontais, que carregam esse cais portuário nas suas defensas e nos seus cabeços de amarração. Então, quando o navio vai atracar aqui no cais, ele, obviamente, vai ter esse contato com as defensas e vai gerar um carregamento sobre essas estacas. Esse navio, durante a atracação, também tem todo o processo de amarração dos cabeços e, obviamente, com as ondas, ele vai puxar e gerar esforços nesse cais. Outros esforços que devem ser contabilizados numa estrutura de um cais portuário são os esforços devido aos empuxos de terra. Então, essas estacas que estão cravadas no solo, os empuxos aqui, a movimentação do solo, vai gerar uma carga distribuída nessas estacas e esse carregamento deve ser também contabilizado no projeto de fundações. E nós temos também ações de estruturas portuárias do próprio cais, né? Nós temos o peso próprio da estrutura, toda essa massa de concreto da estrutura, ela vai gerar carga nas estacas. Eu tenho sobrecargas acidentais, que eu tenho que contabilizar em função de todos os processos de movimentação, das cargas e dos guindastes, e os equipamentos portuários que fazem toda essa movimentação das cargas.
Então, aqui tem um exemplo de alguns guindastes que ficam aqui na beirada do cais, pegando essas cargas e movimentando elas. Então, o ângulo que esse guindaste pega a carga, a movimentação que ele faz, tudo isso gera uma série de esforços combinados que deve ser contabilizado no dimensionamento do cais portuário. Mas, de maneira geral, essas são as ações que vão atuar sobre uma estrutura portuária. Bom, esse aqui é o projeto do cais portuário do Porto Novo, que foi estudado nessa dissertação de mestrado do Matheus. Tá? Inicialmente, nós tínhamos uma estrutura de gravidade que compunha o cais há uns anos no passado, né? E essa estrutura precisou ser reforçada para ser ampliada em função dos navios, que são maiores, geram mais cargas, as movimentações eram maiores, a estrutura apresentava algumas falhas, então essa estrutura teve que ser ampliada e revitalizada, digamos assim. Bom, então, ao invés de remover essa estrutura antiga, se fez uma laje, uma estrutura aqui, uma peça de concreto armado sobre a estrutura antiga. Esse paramento aqui foi ancorado com tirantes do solo, né? Tirantes são cordoalhas ou barras rígidas que são inseridas no solo e presas por um bulbo de concreto jateado, tá? Para impedir a movimentação nessa direção. Quando eu tivesse esforço lá, esse aqui é a nossa defesa, né? Quando eu tivesse os navios atracando ou durante o processo de amarração, os tirantes conseguem impedir essa movimentação. E aqui é uma única estaca, né, no corte, obviamente tem mais estacas, né, ao longo do comprimento do cais, mas essa estaca frontal aqui, completando essa estrutura como um todo. E aqui na frente um hip-rap, né, uma camada de enrocamento que protege aqui contra a erosão da face do talude. Do talude, né, inclusive a erosão do pé dessa estrutura de gravidade. Bom, o trabalho do Matheus, né, ele utilizou várias combinações, ele fez um estudo de todas as cargas possíveis que se podiam ocorrer nesse cais portuário e considerando os cenários mais graves. Né? Então, ele gerou cerca de 18 cenários de carregamento nesse cais portuário para estudar a interação solo-estrutura. Né? Ou seja, como as cargas que atuam nesse cais são transmitidas para a estaca e como essa estaca interage com o solo. Né? Essa resposta que ele estava procurando, e ele fez isso através de modelos numéricos. Bom, para estudar as ações e ver quais as combinações mais problemáticas para o projeto, foi considerado o peso próprio do cais, as cargas de amarração, né, o navio sendo amarrado, os cabeços, a atracação, então o navio batendo nas defensas, temperatura, que é muito importante, né, as peças de concreto sofrem muito com essas variações e devem ser contabilizadas. Algumas sobrecargas verticais, em função das cargas que estão sendo movimentadas, e a carga deste guindaste aqui, que é o guindaste que atua, no caso do Porto Novo, para tirar as cargas dos navios, certo? Então, pegando o carregamento de cada uma dessas ações, ele fez diversas combinações para modelar o sistema. E ele fez um modelo nuances, esse aqui é um modelo, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, ele usou elementos beams, enfim, elementos de cascas, fez um estudo de malha para projetar esse cais portuário, e o que nós queríamos ver aqui? Quando se faz um projeto de fundações, né, o engenheiro de estruturas, ele quer que o projeto dele não tenha deslocamento nenhum na face. Então, o projetista que vai calcular o cais portuário, né, eliminando as estacas, o cais portuário, as defensas, ele considera que aquela laje, né, do cais é indeslocável. Quem tem que garantir isso é o engenheiro geotécnico ou o engenheiro de fundações. Ele tem que garantir que as estacas não vão se movimentar. Tá? E muitas vezes, essa garantia é feita apenas para o cálculo simples, dizendo, se a estaca entrar no impenetrável tantos metros, já é garantido o indeslocável. O que o Matheus tentou ver no estudo dele? Ele pegou e avaliou se, ao colocarmos nessa estaca não apenas um ponto deslocável, colocarmos molas ao longo
da estaca. Essa mola simularia justamente o comportamento de deformação do solo. Então, ele colocou molas horizontais para simbolizar as deformações horizontais que as estacas podiam sofrer em função das cargas, e também molas verticais para avaliar o sistema. Então, o Matheus chegou a algumas conclusões, né? Nesse trabalho que nós desenvolvemos aqui, ele viu que, para esse estudo dele, as molas não apresentaram, as horizontais, principalmente, não apresentaram tanta diferença, tanto benefício em trocar um projeto só com apoios por molas, né? Por quê? Porque esse cais que ele estudou tinha uma rigidez muito grande nos deslocamentos horizontais, por causa dos tirantes, do antigo cais que já se tinha, então a estrutura ficou muito bem ancorada e a estaca não se movimentou muito. Mas isso foi interessante, né, porque nós vimos que tem uma diferença entre um projeto sendo considerado apenas com apoios e um projeto considerando a interação do solo e estrutura através de molas. Tá? Então, ele conseguiu observar isso utilizando essa ferramenta de elementos finitos, o ANSYS, né? E isso em projetos, como só tinha uma estaca também, né? Se pega um cais portuário com mais estacas, com certeza esse efeito seria muito mais visível e agregaria uma redução de custo e um entendimento melhor do comportamento da estrutura muito melhor. Bom, esse é o primeiro caso. O segundo caso é um caso também de um cais portuário, só que esse cais portuário fica no superporto, naquela outra região que eu comentei com vocês, e ele trata da previsão e a observação do comportamento das estacas desse cais. Tá? Então, o cais do TECOM, né, o TECOM fica na região do superporto, então está aqui no mapinha, né? Então aqui estava Porto Novo, o cais do TECOM está aqui mais próximo da saída dos moles da Barra. Bom, o cais do TECOM, né, a gente pôde acompanhar ao longo dos anos, ele teve 3 ampliações, né? Primeiro foi o berço 1, o berço 2, e esse projeto que eu vou mostrar para vocês agora é o berço 3 do cais do TECOM, que é a estrutura atual que essa empresa tem lá para atender a movimentação de contêineres. Eles trabalham com esse transporte de carga de contêineres. Bom, esse berço 3, esse último aqui que foi feito, ele contou aí com um berço de atracação de 250 metros, tá? Eram 5 módulos que foram construídos, cada módulo com 250 metros. E isso totalizou, com os berços antigos, um total de 850 metros de cais, né, de berço de atracação para a movimentação desse tipo de carga. Bom, nessa região, quando foi feita essa ampliação, obviamente se fizeram diversos estudos, investigações geotécnicas, né, sondagens, também foi avaliado o comportamento de deformação e tensão desse solo e a resistência dele através de ensaios de SU, ensaios de laboratório. Então, vocês têm aí o perfil geotécnico desse projeto, onde se observa que aqui, ó, em camadas próximo de 25, eu tenho uma argila arenosa, uma rigidez bastante pequena, tá? E alguns pacotes de material mais arenoso. Então, aqui em Rio Grande é muito típico esse tipo de perfil, né? Esse material argiloso, ora com material bem argilo-siltoso, ora ele é uma areia siltosa, ora ele é uma argila pura, bastante mole, né? Isso se dá por quê? O processo de formação geológica na cidade, ele sofreu ao longo da sociedade geológica avanços da maré e recuos da maré. Né? Então, sempre que a maré recua, se deposita a areia que vem com o vento, né, através do processo eólico. Quando o mar avança, se tem o processo de deposição da argila que vem desde a Lagoa dos Patos e se deposita aqui na região. Então, a gente tem esses pacotes de areia e argila ao longo do perfil. E isso, para um cais portuário que recebe cargas muito grandes, é complicado. Né? Então, para a gente encontrar um material com resistência, um material bom, se teve que colocar essas estacas em profundidades aí acima de 45 metros de profundidade. Então, eram estacas bem robustas. Tá? Então, o projeto TECOM foram 5 módulos, totalizando
em cada módulo foram feitas 60 estacas, tá? Essas estacas eram verticais e inclinadas, e essas estacas inclinadas são utilizadas para justamente absorver esses esforços de atracação e da amarração, né, esses esforços horizontais que os navios fazem nessa estrutura. O cais possui uma plataforma rígida que é interligada por blocos, né, dotado de defensas e cabeços, onde a defensa protege o navio quando ele atraca e os cabeços de amarração para prender o navio durante o processo de movimentação. O paramento é aberto, só que atrás ele é fechado por uma cortina de estaca-prancha, onde se foi construído o aterro de retroárea desse cais portuário. Tá? As estacas têm uma capacidade de carga de 330 toneladas-forças, um diâmetro de 80 centímetros, tá? Só que ela é uma estaca anelar, então ela tem um diâmetro externo de 80 e uma espessura do anel de 15 centímetros. As estacas tinham em torno de 48 metros de comprimento, mas a seção que ficava no solo, né, enterrada no solo, tinha 44 metros. Tinha-se um embutimento do solo do interior em torno de 30 metros também, e a armadura rígida e frouxa fazia a composição da ferragem das estacas. Ok? Então, esse é o projeto do cais do Tecom. Então, temos aqui o paramento com estaca-pranchas, que permite nós construirmos um aterro para acessar o cais portuário, e a frente do cais aqui é aberta, protegida com uma berma aqui, né, um pequeno aterro de blocos de pedra, de enrocamento, que não vão deixar que se ocorra um processo de erosão aqui nas estacas e no pé do paramento. Aqui nós temos a defensa, o cabeço de amarração e a plataforma rígida, essa laje aqui da cobertura do nosso cais portuário. Essas estacas que eu mencionei que tinham 14 graus de inclinação, têm o papel, então, de fazer esse travamento da estrutura dos esforços laterais que ocorrem aqui no cais portuário. Bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês algumas imagens das armaduras das estacas, né? Então, como eu falei, essas estacas eram feitas com um comprimento de 50 metros cada uma, e um diâmetro de 80 centímetros. Tá? Eu tinha, então, como era uma seção anelar, né, eu tinha que ter uma forma interna para poder colocar a armadura dessa seção anelar. Então, aqui vocês estão observando a armadura rígida, que são as barras metálicas. Cada estaca tinha 13 barras metálicas distribuídas ao longo do diâmetro da estaca. E eu tinha bitolas aí de 25 a 10 do aço CA50. Somado a isso, eu também tinha um conjunto de 10 cordoalhas, então uma armadura frouxa, que seria protendida, então a estaca contava também com essas cordoalhas protendidas, numa proteção aí, uma força de 200 kN, e essas 10 cordoalhas com essa bitola aqui de 15,2 milímetros. Então essa é a armação da estaca, vejam que é uma estaca bastante robusta, né? Justamente para absorver todas essas cargas desses navios gigantescos que atracam aqui no porto. Bom, o concreto, ele teve todo um controle tecnológico da fabricação e da execução e do comportamento do concreto depois de curado. Então, era essa central onde era colocada a brita, a areia, o cimento, e esse concreto, esses materiais vinham através de uma esteira para cá, eram colocados dentro do caminhão betoneira, que fazia o processo de mistura, né? Então, o operador aqui ficava controlando se o concreto estava ok, estava tudo com a plasticidade mais ou menos que ele queria, da maneira que ele queria, e mandava o caminhão betoneira para concretar as estacas. Chegando na zona de concretagem, nós tínhamos essas formas de concretagem, né? Então, eram colocadas formas de 3 estacas nessa vala, e a armadura frouxa era colocada aqui, vocês podem ver nessa imagem à esquerda, a forma interna, e depois nós tínhamos uma forma externa, que é um anel, né? A gente tem que lembrar que a estaca ela é anelar, então tem que ter a forma interna e a forma externa, e ela era aberta em cima para fazer esse processo de concretagem. Para garantir que o concreto ia ser bem distribuído ao longo de toda a forma,
vocês observem que tem aqui um operador, ó, uma casinha aqui, ó. Isso aqui era a alimentação de diversos vibradores que eram presos na forma metálica para que se garantisse que esse concreto, ao descer aqui, tivesse uma vibração adequada e ele, por completo, preenchesse a forma da estaca, certo? Mas só os vibradores não eram necessários, né? Esse concreto tinha que ter todo um controle para ele ser liberado para a concretagem. Então, todo caminhão que chegava, ele era necessariamente obrigatoriamente, feito em site slam, para ver se ele atendia os critérios estipulados. Cada caminhão, o concreto era coletado e moldado corpos de prova para se observar o processo de cura e a evolução da resistência ao longo do tempo dessas estacas. Então, esse concreto era rompido em diferentes etapas. Tá? Em diferentes tempos de idade, esse concreto ele era levado para a prensa e era rompido para ver como ele estava evoluindo e se ele atendia os critérios que estavam estipulados em projeto. Somado a isso, vocês observem que a vala aqui, onde estava sendo concretada a estaca, ela está protegida aqui, né? Por que era feita essa proteção? Porque esse concreto tinha uma cura a vapor. Esse concreto era, então, curado a altas temperaturas, que no final dava à estaca uma resistência, um FCK de 40 megapascal. E esse FCK, em 12 horas apenas, ele já chegava aos 24 MPa. Isso só era possível com a cura a vapor. Tá? E por que esse controle tecnológico era feito também? Porque essa estaca só poderia ser içada quando ela atendesse um critério de resistência. Então, aqueles corpos de prova que foram retirados aqui, ó, eles serviam para identificar não só a resistência final que a estaca ia ter, o concreto da estaca estava tendo, no FCK, mas também, se depois das 12 horas, ele atendia a resistência mínima para poder ser içado e estocado. Porque, né, ao acabar a concretagem de uma estaca, já se queria fazer uma outra estaca. Lembrem que eram 60 estacas por módulo. Então, o processo tinha que ser o mais eficaz possível. Então, quem dava o ok para liberar essa estaca podia ser içada, quem dava o ok se a estaca podia ser cravada no mar, era esse controle do comportamento do concreto que era feito no laboratório. Certo? Aqui também a gente observa, né, que depois da cura ao vapor, essa estaca era colocada aqui no lateral, tá? Através desses pórticos, e ela tinha uma cura sem vapor, né? Então era colocado água para fazer a cura, processo semelhante que vocês fazem numa laje para fazer a cura do concreto. Mas ela tinha esse primeiro estágio de uma cura a vapor que em pouquíssimas horas ela já dava um salto para poder justamente liberar a forma para o próximo pacote de estacas. Esses rapazes simpáticos aí da foto, né? Eu acho essa foto muito legal porque vocês observam que eles estão com um capacete aqui, né? Capacete de ciclista. Eles entravam tipo num carrinho de rolimã dentro da estaca, deitados. Então, observe o tamanho era menos de 80 centímetros, né? O diâmetro aqui da estaca. Eles deitavam no carrinho de rolimã e iam percorrendo a estaca para ver se tinha algum furo, alguma peça mal concretada lá dentro. Então, eu acho essa foto muito legal. Eu não teria coragem de entrar dentro dessas estacas. Era o trabalho deles fazer essa inspeção das estacas. Bom, depois da estaca curada, né, ela ia para o processo de estocagem. Aqui até é legal a gente ver que tem esses anéis metálicos nas pontas, servem para não machucar tanto a ponta, quando vai ser cravada, quanto o martelo que bate aqui para fazer a cravação. E tinha uma coisa interessante também no processo de cravação dessas estacas, que elas inicialmente eram cravadas por jato d'água. Então, os primeiros metros, como o solo era bem mole no começo dos primeiros metros, essa estaca, só com peso próprio e um jato d'água, ela se autocravava. Um projeto de hidrojeteamento, ela ia cravando aí grande parte da estaca, e apenas no final, quando queria se verificar a nega da estaca, fazer o processo de cravação final, que aí eram inseridos os martelos de cravação, e ela atingia lá a resistência que precisaria
no projeto. Essas estacas eram demarcadas, né, até porque era preciso observar a cota que elas estavam e avaliar depois a nega também da estaca. Isso eu vou conversar com vocês. E esse trecho preto aqui, ó, é uma pintura que é feita na estaca para reduzir o atrito negativo na estaca. Isso eu vou conversar depois com vocês, vou explicar. Mas esse processo de preparação da estaca depois de concretada era feita, ela era estocada e ficava ali aguardando para ser transportada para o processo de cravação. Tá? Bom, dando continuidade aqui, outras peças foram concretadas também na região, nesse projeto, e aqui eu mostrei alguns para vocês, né? Aqui nós temos o que nós chamávamos de peças, módulos primários e módulos secundários, que são as peças que vão completar, né, o restante do cais. Eu vou ter um paliteiro de estacas, depois eu tenho todas as vigas e as lajes do cais portuário, e essas peças também eram pré-moldadas, estocadas e levadas lá no momento oportuno para serem instaladas aqui na frente, né, no cais portuário. Bom, transporte das estacas. Então, a gente tem esses dois pórticos aqui, né, que faziam justamente o transporte das estacas até aqui, à beira do mar. Né? No mar, essa estaca era colocada dentro de uma boia, duas boias aqui, e aqui já está, inclusive, o sistema de jateamento, certo? E essas estacas eram transportadas até uma balsa que estava posicionada no mar, locada já, com a equipe de topografia, locando a posição da estaca, e essa boia, então, levava a estaca até o cais, até a balsa, desculpa, né? A estaca era transportada até a balsa, e na balsa, esse guindaste ergue a estaca e prende ela aqui num braço, e esse braço permite a movimentação e um posicionamento da estaca no local que se deseja cravar. Então, aqui mais uma vez o processo, ó. Aqui a estaca posicionada na balsa, no mar já, ela está presa, e lá em cima o sistema de água, jato d'água, já está posicionado, e aí a estaca vai descer aqui com peso próprio, o jato d'água, até uma certa profundidade. Chegado à cota que o jato consegue cravar a estaca por peso próprio, eu continuo a cravação por um martelo hidráulico de explosão que é colocado no topo da estaca, e uma explosão é gerada aqui dentro, e o martelo, ele se ergue a uma altura, se eu não me falha a memória, 1,5 m, e ele desce, essa explosão joga o peso para cima, e ele vai cravando, né, a estaca com este equipamento. Bom, a gente fica com esse paliteiro aí, né? As estacas são cravadas no mar. Vocês observem que cada estaca está com uma cota distinta, ó. Né? E vocês podem pensar assim, pô, ficou errado, errei a profundidade da estaca. Não, a estaca vai ser cravada até onde conseguir. Observe até um detalhe aqui, ó, que essa era uma das estacas inclinadas. Então, nem todos estavam bem com aqueles 14 graus que se pedia, né? Então, precisou ser feito uma série de amarrações aqui com vigas metálicas para tentar travar essas estacas e elas conseguirem ficar com o melhor alinhamento possível e se ajustar no solo. Bom, então o que acontece? Eu fiquei com esse paliteiro aqui no mar, um monte de estaca lá para fora d'água. Como é que eu coloco o cais aí em cima? Bom, esse travamento ajuda também na montagem das formas, ó. Então, em cada uma das estacas e aquelas vigas metálicas que foram travadas, eu posiciono aqui, ó, uma série de estruturas de madeira que eles caminhavam aqui em cima e foi colocada uma plataforma de trabalho aqui. As estacas são arrasadas na cota do cais e a ferragem é exposta para quê? Para que essa ferragem seja unida ao que nós chamamos de módulos primários. Então, observem aqui, ó, em cada espacinho desse tem uma estaca.
Então, entre as estacas, eu posiciono os módulos primários, formando, assim, em cada linha dessas, uma grande viga que percorre todo o comprimento deste módulo. Então, aqui estão trabalhando num dos módulos do projeto. Vocês podem ver as estacas ali, são estacas do outro módulo. Tá? Bom, depois de feitas essas vigas, é feito o processo de união daqueles módulos primários. Então, os módulos primários, a ferragem é unida com a ferragem da estaca, eu completo aqui a armação dessa viga central, e essas vigas vão receber o que nós chamávamos de módulos secundários. Então, entre as vigas é apoiado esse módulo pré-moldado também, até completar toda essa seção. E, por fim, depois de todos esses módulos secundários inseridos aqui nas vigas, toda essa zona era concretada, finalizando, assim, o cais portuário. Então, esse é o processo de execução. Vou retornar aqui, né? Cravação das estacas, arrasamento das estacas e união através dos módulos primários para fazer essas vigas, nas linhas de estacas, e depois os módulos secundários apoiados nessas vigas fazem o fechamento do cais, e depois uma concretagem unindo todo esse conjunto do cais deste módulo que está trabalhando. Ok? Bom, então nesse projeto o que foi feito? Né? A gente queria avaliar, como eu falei para vocês, o comportamento dessas estacas, né? E observar se elas em campo estavam trabalhando direito. Então, o que eu quis trazer para vocês um pouquinho, não sei se todo mundo tem familiaridade, mas para explicar para vocês como é que se comporta uma estaca, né? Como é que a estaca consegue suportar todas essas cargas de movimentação de navios, de pesos, de guindastes, né? A estaca, a sua capacidade de carga, vai depender de dois fatores. Um é a capacidade de carga da ponta, e como a imagem mostra ali, é a estaca empurrando um material rígido, então a gente sempre tenta colocar a ponta da estaca num material competente, e a capacidade de carga do fuste, ou seja, o atrito da estaca. Então, se vocês agarrarem, gosto dessa imagem para explicar, se vocês agarrarem o braço de vocês, agarrarem com a mão e puxar para baixo, vocês vão sentir que a mão de vocês faz um atrito impedindo que desça o braço de vocês. Esse atrito, a mão de vocês, simboliza o comportamento que o solo faz na estaca. O solo agarra a estaca e não deixa ela descer. Então, essa agarrada do fuste que o solo dá também é capacidade de carga da fundação. Então, esses dois conjuntos somados que permitem suportar peso, o solo suportar o peso que estão colocando. A capacidade da ponta, que é apoiada no material de capacidade, e todo o solo lateral ao longo do fuste, que gera um atrito nessa estaca. Bom, como é que eu formulo essa equação, né? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Na ponta, eu vou ter, então, uma carga distribuída, tá? Então, a ponta da estaca, nesse caso é anelar, ela vai carregar o solo, eu vou ter uma reação, e essa reação pode ser representada por uma força resultante chamada QB último, tá? E eu tenho também esse atrito que se desenvolve ao longo de toda a estaca, que é uma carga, né, nessa direção, que impede a estaca de descer, que eu chamo de QS. Então, a carga que eu vou colocar na estaca, devido aí a todas as ações que eu estou calculando, mais a carga do peso da estaca, essas cargas somadas são suportadas pelo atrito lateral da estaca e a carga de ponta. Só que em estaca, tudo depende de mobilização. Uma coisa é o que a estaca consegue lá como capacidade de carga última. Outra coisa é o que a estaca consegue em função do que ela é mobilizada. Por exemplo, no mesmo exemplo do braço de vocês, se vocês agarrarem o braço de vocês e não movimentarem o braço para baixo, nada de carga é mobilizado pela mão de vocês. Não tem atrito porque não tem movimento. Se eu baixo o braço só um pouquinho, eu vou ter só um pouco de atrito. Se eu baixo o braço muito, eu vou ter mais atrito. Então, o atrito ele é mobilizado em função do deslocamento. E aqui, ó,
pequenas cargas, pequenos deslocamentos, 5 a 10 milímetros de deslocamento da estaca, já mobilizam quase que toda a carga do fuste, tá? Então, geralmente, a capacidade de carga da estaca, grande parte dela é feita só pelo atrito lateral. A ponta só vai entrar para ajudar a suportar esses carregamentos quando eu tiver cerca do deslocamento aí, em torno de 10 a 30% do diâmetro da estaca. Então, para mobilizar toda a carga da ponta, ó, eu já preciso que a estaca afunde, né, recalque bem mais no solo. Eu preciso de um deslocamento bem maior. Então, geralmente, eu mobilizo todo o atrito lateral da estaca para começar a mobilizar a ponta em maiores deslocamentos. Certo? Então, queria dar essa visão de vocês de como se comporta uma estaca para quem não está familiarizado. E com isso, né, a gente trabalha com a capacidade de carga da estaca através de métodos teóricos, método semi-empírico, método dinâmico, pensando sempre nisso, que a capacidade última da estaca são as tensões vezes a área da base da estaca, ou as tensões geradas no fuste vezes a área lateral do fuste. Tá? Então, tensão, força e área. Se for da ponta, a área da ponta, se for do fuste, a área da lateral da estaca. E é dessa equação simples, né, que surgem todos os métodos de capacidade de carga de estaca. E eu vou trazer para vocês aqui um método que nós chamamos de semi-empírico, que são os mais aplicados na engenharia civil, que são os métodos que eu trago aqui, por exemplo, do Aoki Veloso e Tekur Quaresma, um dos mais utilizados, mas destaco aqui o método do Aoki Veloso. E qual foi a grande sacada do Aoki Veloso? Ele conseguiu fazer um método baseado no SPT, com uma acurácia muito boa. Consegue resultados muito interessantes em função disso. Como é que foi feito esse método? Ele pegou e analisou diversos estudos de caso, onde essa capacidade de carga lateral e a capacidade de ponta foi observada com resultados de ensaios em campo. Né? Então, ele pegou a análise de resultados de CPT, de SPT, resultados de prova de carga e bolou o método dele. Então, o que ele fez mais ou menos? Ó, por exemplo, resistência de ponta, acabamos de ver, é a tensão mobilizada na ponta vezes a área da base da ponta. O que ele fez? Ele tinha lá no campo uma estaca, certo? E ele fez um ensaio de cone do lado, ensaio de CPT-U, vocês devem conhecer, ou CPT só, e fez um ensaio SPT e uma prova de carga. Então, ele tinha a estaca, tinha uma prova de carga, que avalia as cargas da estaca, mede quanto de carga tem a estaca, tinha o ensaio CPT e o ensaio de SPT. O CPT, ele praticamente é uma estaca, né? Ele é um equipamento que mede a resistência de ponta, de uma ponteira cônica, e o fuste do cone. Então, ele pegou e falou aqui, ó, em vez de eu ter a capacidade de ponta da estaca, eu vou correlacionar isso com a carga de ponta do meu cone e dividir por um fator de segurança em função dessa diferença de escala da estaca para o cone. Tá? Então, é o F1. E ele botou também do cone para o SPT. Então, ele disse assim, ó, e da capacidade de carga da ponta do cone para o SPT, o N do SPT, número de golpes do SPT, eu tenho um fator K. Então, a equação dele para a ponta ficou essa aqui. Aqui do cone, e aqui do cone, e aqui do SPT. Então, esses dois parâmetros aqui, ele começou a fazer diversos estudos e ir refinando esses valores. Para o fuste, ele fez o quê? Ó, o fuste é a resistência lateral da estaca, vezes o comprimento da estaca e o perímetro da estaca, que seria nada mais o perímetro vezes o comprimento da estaca, é a área lateral da estaca. Então, ele transformou o perímetro pelo valor da resistência de fuste do cone, o FS, e dividiu por um F2, assim como ele fez aqui na ponta. E trocou a relação do FS, que é alfa QC, pelo NSPT, alfa K NSPT,
e agora aqui também com 2 fatores de correlação para o NSPT. Então, a resistência de fuste é um somatório, porque ela vem sendo feita de metro em metro e sendo somada essa resistência lateral, tá? Então, o método ele aceita valores até NSPT menores que 50, tá? A resistência de ponta do ensaio de cone é dada por esses fatores, e o F1 e o F2, então, seriam fatores que representam a transformação do cone para a estaca, né? Esse fator de escala, são esses resultados aqui embaixo, e o alfa e o K seriam valores de correlação do ensaio de cone com o ensaio SPT. Tá? Então, isso aqui ajustaria essa relação de escala e isso aqui ajustaria essa correlação de resistência entre os ensaios. E o NSPT é o nosso ensaio mais conhecido no Brasil, né, o mais utilizado, por ser mais barato, mais em conta. Tá? E, então, ficou um método muito bom, porque ele foi muito verificado, tem diversos estudos que trabalham com esse método, e esses parâmetros F1, F2, alfa e K são bastante trabalhados na literatura. Então, aqui eu trago para vocês, por exemplo, uma tabela que demonstra aqui os valores de alguns autores, os parâmetros originais do professor Aoki e do professor Veloso, depois do trabalho de 88 lá para o Vitera, e um trabalho de 97 do Monteiro. E tem outros diversos estudos que cada vez mais vão corrigindo esses fatores de correção, a mesma coisa aqui para o alfa-K e para o F1 e F2. Tá? Bom, um outro problema que nós encontramos nesse trabalho, quando a gente começou a calcular as capacidades de carga dessas estacas, nós percebemos uma coisa que nós deveríamos nos atentar, que é o quê? Essa estaca, ela tem a capacidade de carga da ponta e a capacidade de carga do fuste, né, do atrito e ponta. Bom, só que a nossa ponta ela não é fechada, ela é um anel, ela é oca por dentro. Então, como esse solo era muito mole, em torno de 5 golpes, alguns trechos até menos, esse solo entrava dentro da estaca. E isso nós chamamos de comportamento de estaca embuchada ou não embuchada. Quando a estaca embucha, geralmente com material mais resistente, quer dizer que essa estaca, nos primeiros metros que cravou, o solo embucha na ponta e cria um tampão dentro da estaca, a estaca fica vazia aqui dentro. Dependendo de outro comportamento, se o solo for menos resistente, à medida que vai cravando a estaca, ela pode ir entrando aqui dentro. E isso vai gerar um comportamento diferente, porque se a estaca está embuchada, ela vai se comportar com a capacidade de carga de ponta e o atrito lateral normal, como a gente conversou até agora. Se ela não embuchar e o solo entrar dentro da estaca, a gente vai ter o atrito por fora da estaca, mas também o atrito do solo dentro da estaca. Então, a gente vai ter 2 parcelas de atrito, 2 contribuições de atrito na estaca, do atrito externo e o atrito interno da estaca. E nós podemos pensar, pô, mas que beleza, então aumentou o atrito, vai ficar mais uma capacidade de carga menor. Não, porque se o solo está entrando aqui para dentro, quem toca na ponta é só o anel. Então, a minha área reduzida na ponta me gerará uma resistência menor na ponta. Se eu tenho a bucha fechada aqui, ó, então aqui eu ganho no atrito interno, mas eu perco na ponta porque eu perco seção. Aqui eu ganho porque eu aumento embucha a ponta, então é como se fosse uma seção cheia, mas eu não tenho esse acréscimo de atrito interno. Bom, a gente tinha essa dúvida, né? Bom, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente calcula a capacidade de carga da estaca? Como é que a gente vai fazer essa aferição, né? Se tinha muito essa dúvida, se tem essa dúvida quando se faz o projeto, se a estaca vai embuchar ou não, quando a estaca é oca, né? Seção anelar. Então, eu fui lá no campo e medi, ó, observe que tinha essa foto anterior, ó, se tinha acesso aqui ao topo das estacas. Então, eu fui lá com uma corda graduada e fui medir dentro de cada estaca, né, ou algumas que eu tive acesso, qual era a cota do solo dentro da estaca. E a gente observou que tinha aí uma penetração média do solo, ou seja, o solo subia aqui dentro da estaca
cerca de 26 metros. Então, aqui era a cota externa e aqui a cota da bucha. Percebam que muito solo entrou aqui. Então, como é que se comportavam as estacas nesse cais portuário? Com uma estaca não embuchada. Ou seja, eu tenho atrito lateral por fora, por dentro, e a capacidade da carga da ponta tem que ser considerada apenas a seção anelar. Certo? Bom, esse foi um dos pontos. E aqui, só para mostrar o resultado para vocês, né, a gente calculou, então, as estacas considerando esse comportamento ou embuchado ou não embuchado, e observamos aí esses fatores de segurança, um valor médio para os 5 módulos que foram projetados lá nesse cais portuário. Bom, o controle de cravação foi efetuado, então, tem um outro porém, né, que é o controle de cravação, ou seja, quando eu tenho a estaca cravada, quem me garante, né, que ela tem a resistência que eu desejo? Esse controle é feito através da nega, né? Então, esse deslocamento permanente é medido depois de 10 golpes do martelo, eu vejo quanto a estaca se deslocou após esses 10 golpes. Isso é que nós chamamos de nega, tá? E essa nega pode ser correlacionada com a capacidade de carga da estaca, através aí de formulações dinâmicas e etc. Certo? Eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, aqui está o exemplo de fórmulas dinâmicas, certo? E essas fórmulas são bem interessantes, porque elas mostram o quê? Que a capacidade de carga da estaca ela é função do deslocamento da estaca. Quanto mais desloca, tem uma relação direta aqui com a resistência. E quem consegue mobilizar essa resistência, o martelo consegue mobilizar essa resistência, através do peso da estaca, da altura do martelo e do P. O P é o quê? O P é o peso da estaca. Tá? Bom, temos essas duas fórmulas aqui, Briggs holandeses. Vou apurar um pouco, que eu estou atrasado no tempo, percebi que fechei minha hora aqui, né? Bom, eu tenho aqui o boletim de cravação das estacas, então cada estaca cravada era observado quanto elas entravam no solo, e eu vi aqui a medida da cravação, a nega medida. Depois os golpes do martelo, indicação da estaca, 48 metros, etc. Eu vi aqui o quanto penetrou, e essa aqui era a nega que eu tinha para trabalhar. Certo? Aqui é o boletim das estacas verticais e aqui das inclinadas. Então, cada estaca tinha um controle de nega, ou seja, ela tinha que, após 10 golpes, ter um controle aí de quanto deformou. Bom, esses eram os dois martelos que foram utilizados na obra. Por que eu trago esses dois martelos? Porque esse foi o primeiro martelo que cravou as estacas. Tá? E aí se percebeu que ele dava lá os 10 golpes e se media a nega esperada que ele queria. Mas se percebeu que depois, quando foram fazer as provas de carga na estaca, que a estaca não tinha a carga desejada para a nega. Por quê? Porque a nega, imagine você, se eu chegar com um martelinho lá desses de obra e bater em cima da estaca, ela não vai deformar. Né? Certo? Então, eu preciso de um martelo mais potente, de forma que esse martelo consiga fazer com que essa estaca penetre o valor necessário. Então, a nega e a capacidade de carga depende também da potência do martelo. Quanto mais potente esse martelo, ele vai conseguir mobilizar as cargas desejadas. Então, depois se fez um estudo para avaliar este martelo mais potente, quase o dobro aqui de potência, e ele conseguiu atingir a capacidade de cargas desejadas. Tá? Então, aqui o resultado que a gente obteve com as fórmulas dinâmicas, obtendo a nega, certo? E também foram feitos ensaios dinâmicos, né, nas estacas, para se observar a capacidade de carga delas lá no mar. O que é um ensaio dinâmico? Né? O ensaio dinâmico é um ensaio que trabalha com a equação da onda. Eu dou um golpe com o meu martelo aqui, essa onda de choque navega pela estaca, e essa onda é coletada através de aceleração, a velocidade da onda é coletada por esses acelerômetros e sensores
de deformação que são colocados diametralmente opostos na estaca. Todos esses sensores são recebidos aqui pelo equipamento do PDA, que trata esse sinal, e a gente consegue observar esse tratar, através da matemática da equação da onda, os resultados de capacidade de carga desse solo. Então, aqui tem alguns exemplos dos resultados, né? A distribuição de carga da ponta ao longo da profundidade, a carga mobilizada na lateral ao longo da profundidade da estaca, e o programa automaticamente já simula também uma prova de carga estática para informar qual seria a capacidade de carga última dessa estaca. Bom, com essas provas de carga, nós observamos, você pode ver que tem alguns resultados aqui de cravação e de recravação. Nos de cravação, foi colocada, inclusive, uma energia menor, tá? E mesmo assim mobilizou a carga necessária. Depois de um tempo, algumas estacas foram recravadas. Para que se faz isso? Porque é chamado o efeito setup de estacas, né? No momento que eu cravo na estaca, ela amola o solo e acaba reduzindo a capacidade de carga desse material. Tá? Se eu deixar essa estaca parada por alguns dias, esse solo tem um adensamento no entorno da estaca, ele volta a se reestruturar e aí aumenta a resistência da estaca ao longo de algum tempo. E a gente observou isso nas provas de carga que foram feitas lá. Então, aqui uma estaca 47 tinha 5.200 no dia da cravação, 12 dias depois ela aumentou aqui para 5.900. Assim como outros exemplos a gente pode observar aqui. Tá? Então é isso. Bom, outra coisa que nós observamos nas estacas, que eu mostrei lá sobre a pintura para vocês, é o atrito negativo. Né? Nós temos o atrito positivo na estaca, que seria o atrito do bem, que ajuda aqui a nossa estaca não penetrar no solo, que agarra a nossa estaca para não descer. E eu tenho um atrito negativo, chamado também de drag force. O que seria o drag force? Ela é uma força mobilizada quando eu tenho solo mole em algum trecho da estaca. Por quê? A estaca, ao descer aqui, ela vai acabar empurrando esse solo lateral para baixo, ela vai carregar o solo. Né? E o solo, ao construir alguma coisa aqui no topo da estaca, essas cargas que são colocadas aqui no topo vão fazer com que esse material mole deforme, adense, né? Vai ter um processo de recalque do material. Esse solo deformando para baixo, ele acaba puxando a estaca para baixo. Então, na verdade, não está ajudando ela a não descer, ele está empurrando, ele está criando um esforço a mais. Tá? Isso é um atrito negativo. E esse atrito tem um ponto chamado ponto neutro, plano neutro, que é onde o atrito negativo se mobiliza com positivo. Então, esse estudo aqui, de onde estava o ponto neutro, e onde o plano neutro, desculpa, e onde estava a zona que gerava atrito negativo, foi feito justamente para descobrir onde que se tinha que pintar essas estacas. E essa pintura foi feita justamente para reduzir o atrito nessa região e reduzir, então, esses esforços devido ao atrito negativo gerado na estaca. Tá? Bom, caso 3. Tá, pessoal? Vou passar bem rápido o caso 3, que já estou estourado no tempo aqui, né? Mas o caso 3 seria de uma grande obra, esse é só um ilustrativo, né? Da execução do estaleiro do Rio Grande, que é um dos grandes estaleiros aqui do país, que foi feito nessa escalada que se teve nos últimos anos da indústria naval no país, né? Então, aqui nós temos o porte do estaleiro, aqui uma etapa de construção do dique seco, onde se vai, aqui não está executado ainda, se tem uma porta-batel que abre e fecha para entrar água e sair, e se tem um navio. Então, a estrutura tem cerca de 133 metros de comprimento, de largura, 350 de comprimento, e uma possibilidade de calada de 14 metros, e esse guindaste faz toda a mobilização das peças. Esse é o pequeno ainda, tem um maior, que chegou depois, vai aparecer nas fotos mais adiante. Então, o estaleiro fica localizado aqui também na região do Superporto. Tá? Aqui alguma movimentação de algumas plataformas que vieram para a cidade. Então, aqui que vocês viram na foto é esse pequenininho aqui, ó,
no passar dos anos, se investiu nesse maior. E esse pórtico maior é o maior pórtico da América Latina, um dos maiores do mundo, tá? Uma capacidade gigantesca aí de transporte desses módulos e equipamentos aqui para execução desses módulos de plataformas FPSO, entre outros, né? Qualquer coisa pode entrar aqui. Aqui vocês veem ele cheio d'água e aqui o dique já seco, né? Para que os operários possam trabalhar e montar os equipamentos. Foram feitos diversos ensaios de laboratório, ensaios de campo para avaliar o solo. Aqui nós retirando blocos de argila de dentro da escavação para levar para o laboratório e fazer ensaios trexiais, adensamento, caracterização e etc. Aqui seria um SPT típico da região, os seus perfis, os horizontes. Tá? A cortina lateral contava aí com 4 linhas de tirantes, tá? Para impedir as deformações laterais, e uma laje que é toda estaqueada para impedir justamente que a água que vinha do mar percolasse por baixo das estacas e a subpressão aqui rompesse o fundo. Então, todas as estacas, toda essa laje de fundo é estaqueada. Então, aqui um processo bem no início, quando só se tinha areia, né? Começou a se fazer alguns bancos para fazer as escavações. Aqui também uma foto bem no início, um pouquinho mais avançada. E aí começou a se fazer a primeira linha de cortina lateral com paredes de diafragma. Né? Parede de diafragma é um processo onde eu retiro esse material argiloso aqui, esse clanchel, faço uma cava horizontal, uma grande cava horizontal, insiro a armadura dentro dessa cava, completo, essa cava está preenchida com lama bentonítica para impedir o rompimento das laterais das paredes, e depois, como esse material está cheio de lama, eu venho colocando o concreto lá de baixo, e o concreto, à medida que sobe, vai empurrando a lama. Então, essa lama é reaproveitada aqui nesses tanques, para ser utilizado no próximo painel de concretagem, certo? Somado às paredes de diafragma, também foram feitas uma linha de estaca-prancha, em certo ponto, para reforçar essa estrutura. A gente consegue ver aqui numa foto as estacas-pranchas e aí as linhas de tirante sendo executadas, o cabeço do tirante já concretado. Aqui temos 2 linhas, né, vão ser feitas mais 2 ainda, foram feitas no futuro, mas aqui está nesse processo de apenas 2 linhas. Né? Então, um rebaixamento, diversas ponteiras de rebaixamento foram colocadas aqui. Imaginem vocês que na frente dessa imagem vocês têm o mar, querendo invadir aqui, e essas ponteiras ficavam 24 horas por dia bombeando essa água para poder ser feita essa escavação. Aqui eu vou entrar agora na parte da porta batel, que é a frente do dique, né, onde tem a porta que movimenta para encher ou para bloquear a entrada de água. Então, se precisou fazer uma escavação desse tipo, tá, com cotas distintas, durante o processo de instalação da porta. Tá? Então, observem que a porta batel, ela ia ficar aqui, nessa zona, nesse platôzinho aqui. Tá? Só que eu não podia botar água aqui do lado, então foi feito um talude e uma cortina de estaca-prancha na frente, para eu poder, aqui estão as ponteiras de rebaixamento, rebaixar a água aqui na frente, construir a porta batel, e depois ela instalada, eu retirar essas estacas-pranchas e escavar esse material para poder liberar a frente. Então, aqui já tenho as estacas do porta-batel já em processo mais avançado, né? E aqui esse talude que foi feito só para essa cortina impedir a entrada da água durante a construção. Depois da porta-batel instalado, essas estacas foram removidas e a água é impedida agora pelo porta-batel. Tá? Então, aqui já está cheio, e as estacas-pranchas sendo removidas, a laje de fundo já sendo construída aqui. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Aí estão 2 simpáticos leões marinhos, que são animais símbolos aqui da nossa cidade. Eles estão aí pegando um solzinho nos moles da Barra, aqui de Rio Grande. Muito obrigado.
Obrigada, então, ao engenheiro Diego pela sua fala, pela excelente palestra, né? Nos apresentando esses estudos de caso. Foi de grande valia e aprendizado. Tiveram várias perguntas durante a tua fala, Diego, mas acredito que, devido ao nosso tempo, ficou um pouquinho curto, né? Uhum. Mas tu disponibilizou aqui teu e-mail, então a minha sugestão seria para os alunos encaminharem um e-mail com as dúvidas pontuais sobre os estudos de caso que você levantou, e aí você pode contribuir com eles quanto a essas dúvidas. Pode ser assim? Com certeza, fique à vontade para enviar dúvidas, né? E se alguém tiver interesse, alguns podem estar se formando, né? Nós temos aqui uma pós-graduação em engenharia oceânica. Quem gostou do tema, quiser vir trabalhar com a gente aqui, tem processo seletivo, inclusive, acho que por agora, são 2, no início e no meio do ano. Olha só, que bom, uma boa oportunidade. Fazer uma propaganda já do curso. Isso, aproveitar, né? Então, quero te parabenizar, assim como também te falar que no chat aqui todos estão te parabenizando e te agradecendo pela excelente palestra, pela tua excelente fala. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. E com certeza eles vão te encaminhar, então, essas dúvidas que foram pontuais sobre esses estudos de caso que você apresentou. Tá bom, professor Gisele, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Mais uma vez, foi uma satisfação participar. Espero que todos tenham gostado e uma boa noite a todos. Obrigada. Ricardo, quer encerrar? Sim. Deixa eu só desligar o microfone aqui. É que eu estou aberto aqui na outra sala e dava interferência aqui, estava um chiado, não sei se vocês estavam percebendo isso ali. Sim, sim. Então, eu quero agradecer a excelente palestra, né? É uma área que eu tenho pouco conhecimento, né? E aqui a gente tem 2 portos, né? Muito importantes para Santa Catarina, que é o Porto de Itajaí, que é é uma referência aqui no sul do país, né? E aí temos ainda, do outro lado do rio, nós temos o Porto de Navegantes, né? Então, para os alunos que querem atuar nessa área, o campo é muito grande, tem poucos profissionais, né? E você mostrou aqui algumas possibilidades, e quem também tiver interesse de fazer uma pós-graduação aí com vocês, né? Vai ser muito importante depois aplicar isso daqui na nossa região, né? Então, muito obrigado pela palestra, Diego, né? E espero poder contar com você numa outra oportunidade aqui presencial, assim que passar essa pandemia, né? Será muito importante, porque esse contato é bom, né? Tá Sim, certo? com certeza, com certeza. Uma pena não poder estar presente, né? As discussões são melhores, a gente consegue conversar melhor, mas é um contato inicial e fica aí para um futuro a gente conversar mais de perto. Sim, com certeza. Obrigado. Certo. Boa noite, então. Boa noite.